Olá, amigos, bem-vindos ao Boca a Boca. Como sempre, um Boca a Boca especial, mas hoje muito mais especial, né? Até pelo traje. Vocês estão vendo que eu estou usando esse belíssimo avental que eu ganhei da Germanischer Lloyd, que é uma empresa alemã, classificadora de navios, uma das potentes do Porto de Santos. Me deu esse avental, me deu esse belíssimo livro, que é um livro que contém receitas do mundo todo. Uma coisa espetacular, realmente um grande presente. Muito obrigado ao meu amigo Marcos Vinícius, a todo o pessoal da Germanischer Lloyd. E por ser uma empresa de origem alemã, nós vamos falar hoje de um produto que muita gente pensa que surgiu na Alemanha. Mas nós vamos contar toda a história da cerveja e do chopp. Por isso, nós estamos aqui na Montana, que é uma fábrica de chopp e cervejas pertinho da gente, no Guarujá. Vocês vão conhecer o que há de melhor em termos de chopp, em termos de cerveja. Vamos falar um pouquinho dessa história fantástica que, olha, vocês podem não acreditar, mas tem uma origem há mais de 10 mil anos. E agora com o nosso convidado, César Calife, que ele é bioquímico. Você é bioquímico, César? Bioquímico. E é o proprietário aqui da cervejaria Montana. Vou botar cervejaria, né? Porque a gente tá chopp Montana e já de cara a pergunta: qual é a diferença do chopp e da cerveja? Você vai começar pelo final, então. Vamos começar pelo final, mas é que todo mundo vai ficar brigando, então vamos explicar logo de cara. Tá certo. É uma diferença bem simples e sucinta, e na realidade o termo chopp é usado no Brasil. Chopp no Brasil seria a cerveja não pasteurizada. Depois que ele está na garrafa, que o chopp está na garrafa, que sofre o processo de pasteurização, é que toma o nome de cerveja. E o primeiro passo é a moagem. Nós moemos o malte, nós recebemos o malte inteiro, o grão inteiro, e nós moemos para que o endosperma dele, que é onde existe o açúcar que vai ser utilizado na fabricação, é exposto. Então, depois que nós moemos, nós misturamos, conforme as imagens vão mostrar, nós misturamos com a água que foi tratada de acordo com o tipo de cerveja que nós vamos fabricar. Cada tipo de cerveja também tem a sua água adequada. Nós tratamos a água de acordo com a origem daquela cerveja. Por exemplo, a cerveja Pilsen, que é essa que nós acabamos de fabricar, a água, os teores minerais e de pH são exatamente iguais à cidade de Pilsen, na Tchecoslováquia. Aí vem aquela história que as pessoas às vezes falam: não, mas eu gosto da cerveja tal porque ela é fabricada em Ribeirão Preto, porque a água é melhor, ou não, mas se a cerveja vem de Jaguariúna, a água não é tão boa. Onde tem história verdadeira nisso? Hoje em dia, Magalhães, isso não se aplica mais. Com os filtros existentes hoje, de altíssima retenção, nós podemos pegar, não é o nosso caso, mas fábricas no Rio de Janeiro, em São Paulo, pegam até a água do rio, tá? E tratam aquela água, a água fica puríssima para ser utilizada em cerveja. Então, hoje, a localização não significa nada para a fabricação de uma boa cerveja. Bom, aí nós fomos para uma outra etapa que tem lá 3 tanques, né? O primeiro tanque é o que faz? O primeiro tanque que você verificou é onde nós aquecemos a água já tratada para o início da produção cervejeira. Ali a água é aquecida em temperaturas ideais para que se inicie o processo de fabricação da cerveja. Aí no segundo tanque, que é aquele que colocou a cevada, colocou o malte, não é isso? Ainda não acabamos o processo de malteação, que a gente chama, tá? Esse malte misturado com a água a 44 graus, ela vai ser aquecida paulatinamente até atingir a temperatura de 76 graus. Nesse aquecimento, as enzimas existentes no próprio malte vão fazer a ruptura das moléculas grandes de amido, e essas moléculas vão se transformando em moléculas de glicose ou sacarose. Isso é um processo natural, tá, que acontece entre a água e o malte. Então é aquele primeiro tanque ali. No primeiro tanque que está mexendo, ali está mexendo. Aí dali ele vai para um outro tanque, que é aquele que tem umas espátulas diferentes, né? Tem uma peneira embaixo, tá? Então esse segundo tanque,
ele tem umas peneiras que retêm o bagaço. Tá? Esse bagaço, no início nós colocamos junto com a água o malte moído, e esse malte moído foi junto com as cascas. Então a casca não nos interessa mais, interessa sim o rico, o líquido rico em açúcares, que nós extraímos no primeiro tanque. Então depois essa mistura toma o nome de mosto e é passado para o segundo tanque, onde é retida as cascas do malte. Novamente, esse mosto retorna para o primeiro tanque, onde ele vai ser fervido a temperaturas em torno de 100, 101 graus, onde todo o produto é esterilizado e onde são adicionados os lúpulos. Os lúpulos são plantas próprias de climas frios e que dão o teor necessário de amargor. Existem vários tipos de lúpulo e esse lúpulo também é originário de países de climas frios. Bom, feito isso, 100 graus, esterilizou, aí o tanque tranca, ninguém mais põe a mão na coisa, já está esterilizado, né? Ali está o líquido, ninguém mais mexe nele. Ele vai sair para uma outra que a gente mostra aí, uma tubulação que sai por cima. Isso. Aí ele percorre todo um trajeto que nós chamamos de linha. Essa linha já foi previamente esterilizada, como o tanque está já apta a receber o mosto junto com a levedura. Leveduras são seres vivos unicelulares que nós temos até uma amostra aqui, tá? Essa é uma levedura francesa própria para cervejas de alta fermentação, que é nós podemos também falar sobre isso. E esse mosto rico em açúcares, ele vai ser levado até os tanques de fermentação, onde se inicia o processo a 12 graus da fermentação propriamente dita. A fermentação nada mais é do que a alimentação por essas leveduras do açúcar que nós extraímos e a transformação dentro dessa célula em álcool e gás carbônico. Quer dizer, quando a gente saiu daquela tubulação, a gente passou naquela outra peça lá, que é onde ele toca um choque térmico, que ele diminui de 100 para 12 graus. Aí ele vai para aquele tanque grande, e no tanque grande, ou vários tanques que você tem, você vai produzir a cerveja do tipo que você quiser, de acordo com a levedura. E aí, qual a diferença básica entre uma e outra? É o tempo dessa fermentação? É o tempo que ele fica ali? Não, além disso, Magalhães, além dos maltes que foram colocados no início, dos lúpulos que foram colocados, existe uma diferenciação muito grande das cervejas. Existem as cervejas de baixa fermentação, que no Brasil são 99,9%, e existem as cervejas de alta fermentação.